Boa tarde, gente. Mais um dia para compartilharmos, a palavra de Deus, o que o Senhor tem feito nas nossas vidas, né? Glória a Deus. Gente, hoje a live vai ser poderosa, né? Tenho orado ao Senhor por essas lives, orado ao Senhor por esses momentos, sabe? Sei que a live de hoje será poderosa para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus nas alturas. Deixa eu mandar aqui alguns convites, né, pessoal? Que algumas pessoas possam estar entrando na live. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, gente, hoje eu quero falar um pouquinho sobre o ministério do Espírito, tá? Ana Gabriela, quero falar um pouquinho para vocês sobre o ministério do Espírito. Vou ler com vocês em 2 Coríntios, fala Gabriel, 2 Coríntios capítulo 3, amém? O título dessa live é Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Bom, aí eu quero ler onde está escrita essa passagem, gente. Está lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, tá bom? 2 Coríntios capítulo 3. Vou ler a partir do versículo 1, né? E diz assim: estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês? Ou pedi-las a vocês? Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Fala, Mateus, Ana Clara. Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne, isso é, nos corações. É por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. E Paulo fala no versículo 6, o qual nos capacitou a iniciar uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quero dar uma pausa aqui no texto para falar que quando Paulo fala que a letra mata, ele não está falando da Bíblia, né? Da Bíblia, da palavra de Deus em geral. Quando Paulo fala que a letra mata, ele está falando que a letra da lei mata. Tá bom? Então, o que ele está falando? Que só Moisés na nossa vida, que só a lei na nossa vida vai produzir morte. Então, nós precisamos de uma nova aliança. Por que a lei ela produz morte? Porque ela te dá um jugo que você não consegue carregar. Tá bom? Não que a lei seja ruim. Paulo diz que a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Tá? O problema nunca foi a lei. O problema sempre foi nós. Então nós não temos capacidade de andar segundo a palavra de Deus. Nós não temos capacidade de andar segundo o que a palavra de Deus diz. Tá bom? Então a letra, só a letra da lei mata. Só a letra vai nos matar. Tá bom? Mas o que nós precisamos? Nós precisamos do Espírito de Deus.
para trazer vida para o nosso coração. Nossa, Laís, nós precisamos do Espírito de Deus para trazer vida ao nosso coração. Então, o que a lei falava, por exemplo? A lei falava que se uma pessoa carregasse uma lenha no sábado, ela teria que morrer. Então a lei dizia isso. Hello, Laís, how are you? Funny stocks. A lei falava, no sábado você não pode carregar. Fala, meu pastor Júnior. Agora a live ficou poderosa, hein? Então a lei falava, se você carregasse no sábado um pedaço de lenha, você tinha que ser apedrejado. Hi, Leila, how are you? Então assim, ninguém conseguia guardar a lei pela sua própria força, né? Por isso que a lei produzia a morte, tá bom? Então Paulo fala, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então nós somos chamados para viver uma vida no Espírito, amém? Uma vida no Espírito é uma vida que consegue andar no que a palavra de Deus diz. Uma vida no Espírito é uma vida que consegue andar nos preceitos do Senhor. Se eu ainda não estou conseguindo andar segundo o que a palavra de Deus diz, é porque ainda existe carne que está me impedindo de andar. Tá bom? Ainda existe muita carne, muita coisa da lei, muita letra, mas não existe o poder para tornar a letra viva em mim. Então, quando Paulo fala nos versículos anteriores, ele fala assim, que vocês são cartas de Cristo. Vocês manifestam que são cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, nos corações. Então Paulo está falando assim, olha, vocês têm a palavra de Deus não numa pedra, não numa tábua de Moisés. Vocês têm a palavra de Deus não só num livro, vocês têm a palavra de Deus viva em vocês. Vocês são cartas vivas. Vocês conseguem andar no que Jesus disse, vocês conseguem andar na palavra de Deus. Vocês são cartas vivas, escritas não com tinta, não em tábuas de pedra, mas pelo Espírito Santo. Amém? O que o Espírito Santo está fazendo na sua e na minha vida? O Espírito Santo está escrevendo a lei do Senhor no nosso coração. O Espírito Santo está nos transformando na imagem do Senhor. O Espírito Santo está transformando a nossa mente. O Espírito Santo está transformando o nosso coração. E está nos tornando como Jesus. A cada dia, irmãos, nós precisamos estar mais parecidos com Cristo. Então assim, hoje eu pareço com Cristo, mas amanhã eu preciso parecer mais ainda com Jesus. Hoje o Senhor está se manifestando nas minhas finanças, mas amanhã Ele precisa se manifestar mais. Hoje o Senhor se manifesta no meu ministério, mas amanhã Ele precisa se manifestar mais. Nós somos cartas vivas. Nós somos a palavra de Deus viva e as pessoas elas sempre vão ler a nossa vida. As pessoas elas não querem ler a minha pregação apenas. As pessoas não querem ler apenas o que eu falo, apenas a minha aparência, as minhas roupas. As pessoas precisam ler a minha vida, elas precisam ver uma vida devota ao Senhor. Amém? Então, a Bíblia diz que nós somos cartas vivas. E Paulo continua falando, se o ministério da morte, gravado em letras de pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então, olha só, vamos pegar os milagres que aconteceu
que aconteceram aí na Bíblia, no Antigo Testamento. Então aqui ele fala do rosto de Moisés brilhando, tamanha era a glória de Deus na vida dele. Mas nós podemos também citar outras coisas, nós podemos citar Moisés abrindo o Mar Vermelho, nós podemos citar corvos levando pães para Elias, nós podemos citar Elias. Eita, Laís, que bom! Vai ganhar um ponto por causa disso, hein? Nós podemos citar... Isso aí. Nós podemos citar o maná caindo do céu e as pessoas comendo maná no deserto. Nós podemos citar Elias orando e fazendo fogo descer do céu. Nós podemos citar várias coisas. Vai ganhar ponto, hein, Laís? Só porque está na live. Mas o que Paulo está falando? Paulo está falando que o ministério do Espírito ele é muito maior do que todos esses milagres que aconteceram no Antigo Testamento. Bom, então no Antigo Testamento aconteceram muitos milagres. Mas Paulo está falando, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Ou seja, aquilo que nós podemos viver no Novo Testamento é muito maior do que os santos do Antigo Testamento viveram. Mas quando eu olho para mim e para a sua vida, eu tenho a impressão que nós ainda não estamos vivendo na totalidade do poder de Deus. Eu tenho a impressão que nós não estamos vivendo tudo aquilo que o Senhor preparou para a gente. Então, por exemplo, se a doença ela me domina, se a pobreza ela me domina, se as coisas da carne elas ainda me dominam, é porque eu ainda não estou vivendo na plenitude do que o Senhor preparou. Amém? Eu não sei você, mas eu quero viver na plenitude do que o Senhor preparou para mim. Mas, Janderson, como que eu faço para andar... A Ana Gabriela está aí também, né? Vai ganhar ponto também. Janderson, como que eu faço para andar na plenitude do que o Senhor preparou? Como que eu faço para andar no poder de Deus para a minha vida? A resposta é muito simples. O que Jesus disse para os discípulos? Jesus falou assim, fiquem em Jerusalém. Lá em Atos, Jesus falou, fique em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E ali Jesus promete o Espírito Santo para aquelas pessoas. Então, quando o Espírito Santo vem, ele capacita eu e você a sermos testemunhos de Cristo. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos ser testemunhos. E quando o Espírito Santo veio, ele trouxe junto com ele a oração em línguas. Jesus fala, fique em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E quando o Espírito Santo vem, ele traz uma linguagem de oração. Então, a oração em línguas e o poder de Deus estão totalmente conectados. Não tem como você desconectar o poder de Deus do enchimento do Espírito Santo. Em toda a Bíblia, nós iremos ver que o poder de Deus está conectado com o enchimento do Espírito Santo, mesmo no Antigo Testamento. A Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre Saul e Saul passou a profetizar. O Espírito de Deus vem sobre uma pessoa, o Espírito de Deus veio sobre Moisés para que ele cumprisse o seu ministério. O Espírito de Deus vinha sobre Sansão para que ele tivesse toda aquela sua força. E quando o Espírito de Deus veio sobre mim e sobre você, quando o Espírito Santo desceu em Pentecoste, ele nos capacitou a sermos testemunhas de Jesus. Então, hoje, eu e você podemos andar em curas, podemos andar em milagres,
podemos andar em poder, podemos andar em amor, podemos andar em paz. Hoje eu e você podemos ser testemunhas vivas de Jesus. E ser testemunha de Jesus implica em manifestar o poder de Deus onde quer que nós estejamos. Onde quer que você esteja, você é chamado para manifestar o poder de Deus. Lá em Atos, pessoal, Paulo chegou à cidade de Éfeso, né? E ali ele percebeu que as pessoas ainda não haviam recebido o Espírito Santo. Por quê? Porque as pessoas ali daquela cidade, elas foram batizadas, elas conheceram o Evangelho através de Apolo. E a Bíblia diz que Apolo só conhecia o batismo de João. Apolo não conhecia o batismo do Espírito Santo. E a Bíblia fala assim, gente, ó, só um momento. Rapidinho. Isso, voltei. Então, pessoal, a Bíblia vai falar assim: Paulo estava em Corinto, né? E tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhe: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Pelo contrário, eles falaram: Nem mesmo sabemos que existe o Espírito Santo. Paulo perguntou: Então, em que batismo João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas quanto profetizavam. Tá bom? Então, o que Paulo chega na cidade e ele vê que os discípulos, ele percebe algo errado. Ele percebe que os discípulos não estavam andando no poder de Deus. Ele fala assim para eles: Vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Eles falam: Olha, a gente nem sabe que existe Espírito Santo. Então imagina viver uma vida onde você não sabe que existe o Espírito Santo. Imagina viver uma vida onde você é batizado apenas no batismo de João. E aqueles discípulos falaram: Nós nem sabemos que existe o Espírito Santo. E ali Paulo orou por eles, o Espírito Santo desceu sobre eles, eles passaram a falar em línguas e a profetizar. Amém? Então, assim, a primeira coisa que Paulo percebeu: a vida cristã sem o batismo do Espírito Santo tem algo errado. Se você vive a vida cristã, mas ainda está só no batismo de João, você precisa ir para um próximo nível. E o próximo nível é o batismo no Espírito Santo. Amém? Então a primeira coisa que Paulo fez ao chegar naquela cidade foi perguntar se os discípulos tinham recebido o Espírito Santo quando eles creram. Por quê? Porque o Novo Testamento se resume em eu e você vivendo uma vida pelo Espírito Santo. Eu e você vivendo uma vida debaixo do poder de Deus e não mais debaixo da carne. Tá bom? Mas antes, o que o Espírito Santo vai produzir na minha vida? O Espírito Santo vai só produzir profecia, falar em línguas, milagres? Não. O principal chamado do Espírito Santo na minha e na sua vida, pessoal, é nos transformar na imagem de Jesus. Amém? Então, o que acontece com muitos de nós? Muitas pessoas que andam no poder de Deus. São pessoas que andam no poder de Deus, são pessoas que profetizam, que oram em línguas, que fazem milagres, mas são pessoas ainda que não foram transformadas na imagem de Jesus. Então, o Espírito Santo a pessoa ainda não conseguiu liberar o Espírito Santo ao ponto de ele mexer no caráter dela. Amém?
Porque se você quer andar no poder de Deus, se eu e você queremos andar no poder de Deus, nós precisamos entender que o Espírito Santo precisa mexer no nosso caráter. Amém? O David Robinson, ele conta uma história, né, que ele foi orar por uma menina que precisava de um milagre criativo, né? E quando ele foi orar por essa menina e não aconteceu nada, ele questionou o Senhor, né? Por que não aconteceu? Ele era uma pessoa que já tinha visto tantos milagres, mas aquele milagre ele não conseguiu ver. E o Senhor falou com ele, né? É porque você ainda não está pronto. Porque se eu liberar o poder que precisa ser liberado para curar essa menina, na maneira que você está agora, eu vou destruir você. Amém? Por que Deus não liberou alguns milagres na nossa vida ainda? É porque a gente não está preparado para receber aquilo. Se Deus libera algumas coisas sobre nós não estando preparados, aquilo que Ele libera vai nos destruir. Não é isso que o Senhor quer, né? O Senhor não quer nos destruir. O Senhor não quer que o poder dEle nos faça mal. Ele quer que o poder dEle nos faça bem. É por isso que nós precisamos da oração em língua, gente. Porque se eu e você orarmos em línguas, o que nós estamos fazendo? Nós estamos nos edificando, a Bíblia diz. Então, quando eu passo uma hora, quando eu passo uma hora, 2 horas, falando nessa linguagem, eu estou me edificando, eu estou construindo algo. E o que vai acontecer? Quando o Senhor precisar liberar o poder dele na minha vida, ele vai conseguir liberar. Eu vou estar edificado. Eu vou estar construído. Amém? O Espírito Santo vai conseguir mexer no meu caráter de forma que o poder de Deus não me faça mal, mas que o poder de Deus me faça bem. Faz sentido, gente, o que eu estou falando para vocês? Então, o poder de Deus nos foi dado para nos fazer bem, não nos foi dado para nos fazer mal. Se eu orar em línguas, eu vou me edificar a tal ponto que eu vou liberar o poder de Deus nas minhas fraquezas. E onde eu era fraco, eu vou me tornar forte, vou me tornar indestrutível, vou me tornar imbatível. E o Senhor vai estar comigo ali. Vou me tornar imparável. Nós somos imparáveis. Não há nada que possa nos parar. O salmista diz: o Senhor é a minha força, a quem temerei? O salmista diz: com meu Deus eu desbarato exércitos, com meu Deus eu salto muralhas. Por que ele fala isso? Porque ele sabe que se o Espírito Santo está em alguém, aquela pessoa se torna imparável. Por que o diabo quer te parar? Porque ele sabe que você é imparável. Ele sabe que o Espírito Santo habita em você. Ele sabe que o poder de Deus habita em você. E com o poder de Deus, com o Espírito Santo, nós desbaratamos exércitos, nós saltamos muralhas, nós vencemos aquilo que precisa ser vencido. Amém, gente? Faz sentido? Faz sentido o que eu estou falando? Sabe? Então nós precisamos do Espírito Santo. Zacarias, ele fala algo muito pertinente. Zacarias, ele fala algo muito pertinente. Ele fala que, lá em Zacarias, deixa eu abrir com vocês. Zacarias, ele vai falar, ó, lá no capítulo 4, Zacarias capítulo 4, ele vai falar bem assim: vejo um candelabro todo de ouro e um azeite em cima com suas 7 lâmpadas e 7 tubos. Então perguntei ao anjo que falava comigo: o que é isso? E o anjo respondeu: você não sabe o que é isso? Ele prosseguiu e me disse: essa é a palavra do Senhor. E aí, Stephanie, beleza? Nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor.
Ele fala assim: quem é você, ó grande monte? Diante de Zorobabel, você será uma planície. Porque ele colocará a pedra de remate do templo. Até mais, Laís. Fique com Deus. Em meio a aclamações, haja graça sobre graça. Amém? Quem és tu? Zorobabel pergunta. Ó grande monte. Diante de Zorobabel você será uma colina. Zorobabel, se eu não me engano, gente, ele era o sumo sacerdote, ou o rei naquele tempo, que ele iria reconstruir o templo do Senhor, ajudar na reconstrução do templo do Senhor. Aí a palavra de Deus diz: quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel você será uma colina. Eu quero declarar sobre a sua vida hoje que todos os montes que se levantaram na sua vida, todos os montes que apareceram na sua vida, eles se tornarão uma colina. E você vai poder falar: quem és tu, ó grande monte? Diante de mim você será uma colina. Tudo aquilo que se engrandece dentro de nós, acima da palavra de Deus, vai se tornar uma colina. Tudo aquilo que se engrandece dentro de nós, acima do que Deus disse, vai se tornar uma colina. Amém? Então, quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel, você será uma colina. Você pode declarar comigo: quem és tu, grande monte? Diante de mim você será uma colina. Então, tudo, irmãos, tudo que se levantar dentro de você, que é maior do que a palavra de Deus, será destruído pelo poder de Deus. A Bíblia diz que toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenarás. Essa é a herança do servo do Senhor. Hoje você pode simplesmente condenar tudo que se levanta contra ti, porque o Senhor diz: não prosperará. Toda arma forjada contra ti não prosperará. 2 Coríntios capítulo 10 diz: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortaleza, eliminando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Hoje nós podemos, pelo Espírito, destruir, eliminar tudo aquilo que se levanta contra o poder de Deus. Tudo aquilo que se levanta contra Cristo em nós. Hoje nós podemos destruir e levar cativo todo pensamento à obediência de Deus. Amém? Então, eu e você, nós somos chamados para destruir toda fortaleza, todo sofisma, tudo aquilo que aparece dentro de nós, para tentar se tornar maior do que o que Deus está construindo na nossa vida. Nós podemos destruir, nós podemos condenar. Amém? Eu quero deixar essa palavra para você, gente. Essa palavra de incentivo, para que você não pare de orar em línguas. Para que você continue orando no Espírito Santo, liberando o Espírito Santo dentro de você. Porque o Espírito Santo ele vai destruir toda fortaleza que esteja dentro de você, pelo poder de Deus. Como em Jericó, onde os israelitas rodavam a muralha, e ao som da trombeta, Deus veio e derrubou aquelas muralhas. Assim Deus faz com a gente. Ele libera o som da trombeta, ele libera o som da verdade, e a verdade, ela nos liberta. Amém? Conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. Quando nós conhecemos a verdade, quando nós entendemos a verdade, o poder da verdade quebra toda a fortaleza e nos transforma e nos muda. Amém?
Senhor Jesus, eu oro por cada um que vai ouvir essa live. Eu oro para que o Teu poder toque essas pessoas. Eu oro para que essas pessoas sejam transformadas. Eu oro para que essas pessoas conheçam o Senhor através dessa live, Jesus. Que o Espírito Santo de Deus destrua fortalezas, sofismas. Que o Espírito Santo de Deus destrua tudo que tem prendido essas pessoas, Pai, que estão assistindo essa live. Em nome de Jesus, eu declaro que fortalezas são quebradas. Eu declaro que sofismas são quebrados. Eu declaro que demônios saem. Em nome de Jesus. E vidas são impactadas através dessas lives. O Teu Espírito toca pessoas, Senhor Jesus. O Teu Espírito derrama a verdade. E a verdade é que nós somos amados. A verdade é que nós somos perdoados. A verdade é que nós estamos seguros em Teus braços, Jesus. Eu declaro isso sobre você. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Eu agradecer, né? Todos que assistiram essa live, os que vão assistir. São muito bem-vindos, tá? E é isso. Hoje eu falei um pouquinho sobre como o Espírito Santo ele destrói as fortalezas dentro de nós. Como o Espírito Santo ele quebra as fortalezas dentro de nós. Então ele destrói os sofismas, ele destrói a fortaleza através do poder do Espírito Santo. O mesmo poder que ressuscitou os mortos, o mesmo poder que ressuscitou Jesus, é o poder de Deus em nós, que quebra as fortalezas, que quebra todo pensamento que é contrário a Cristo na nossa vida e nos torna como Jesus. Amém? Vou deixar essa live salva aqui, tá? Como sempre. Que vocês possam assistir aí. Ser abençoado. Glória a Deus, Genice. Amém. Você é da onde? Você mora no Espírito Santo? Ah, não, você mora aí no Nordeste, né? Ah, Cabo de Santo Agostinho, lá na terra do Celso, né? Celso Henrique, homem de Deus. Amém, gente? Então, assim, quando nós oramos em línguas, glória a Deus. Quando nós oramos em línguas, nós liberamos o poder de Deus. A oração em línguas, ela vai liberar o poder de Deus para destruir essas fortalezas. Não tem como você passar muito tempo, Celso é homem de Deus, né? Glória a Deus. Não tem como você passar muito tempo orando em línguas e não destruir fortalezas na sua vida. Que a oração em línguas libera o Espírito Santo, libera o poder de Deus para destruir essas fortalezas e te comunicar a verdade. 2 horas, glória a Deus, Denise. Amém. Tem quanto tempo já que você está orando 2 horas? Quanto tempo? Tem 1 mês, mais ou menos? Glória a Deus. Continua nessa pegada. E olha em todo o tempo. Você está no carro, você está na rua. Só quando está comendo que não dá, né? Mas assim, quando você não tiver... E vai orando, vai orando. O Senhor vai quebrando as fortalezas dentro de nós. Ele vai tirando as mentiras, colocando a verdade. Ele vai nos tornando, né, como Jesus. Eu já tenho, acho que 9 anos. Eu comecei a orar em línguas em 2014, né? 2014. Nós estamos em 2023, 9 anos agora de oração em línguas. E é paciência, né? Porque assim, se a gente entra na oração em línguas e pensa, nossa, eu vou ser transformado, orei 1 mês, né? Como você está orando, tudo vai mudar assim. Mas não, muda algumas coisas, mas
é um processo, né? É uma persistência, é uma perseverança nessa prática. Isso vai nos mudando. Amém? Você é da Igreja do Celso lá? Na casa dele, né? Vocês congregam? Fala, Marcos, beleza? Saudade dele. Até que eu vi as lives dele, né? Acho que ele tá fazendo as lives de manhã. Foi através do Celso assim que eu fui ativado mesmo nessa. Olha o pastorzão aí. Ah, é você que é do Ministério Família Sou Casa, né? Vocês estão assim, conectados com ele, né? Com o Celso. Assim, mas só da sua atitude de estar orando 2 horas em línguas por dia já vai produzir mudança. Você já vai começar a ver transformação. É o começo, né? Mas aí com a persistência, perseverança. Em nome de Deus. Obrigado, Janice, por comparecer aí. Obrigado por cada um que compareceu. Vamos orar em língua, gente. Porque o Espírito Santo ele vai destruir toda a fortaleza que prende a nossa mente. Amém? Glória a Deus. Amém. Continua ouvindo aí, hein? Toda semana eu tô postando vídeos aí. O meu tema é esse, tá? Eu falo sobre oração em línguas mesmo, assim. É porque é o meu chamado, né? Ensinar sobre isso. Eu sempre estou ensinando. E ter uma vida de prática, né? Eu pratico há muito tempo, então hoje eu falo daquilo que eu já vivi, que eu estou vivendo. É muito bom. Glória a Deus. Obrigado, tá? Amém? Fica com Deus, Genice. Até mais.